Olá, hoje é 10 de janeiro. Começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Na pauta de hoje, a gente vai falar sobre o histórico acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Depois, a gente investiga a desaceleração na venda de carros elétricos. E para fechar, dicas práticas para organizar as finanças de começo de ano. Podcast Radar FGV. Vamos começar então com essa notícia que pode mudar bastante coisa no comércio internacional, especialmente para o Brasil e para os nossos vizinhos aqui do Mercosul. E para a gente ter uma ideia do peso disso, olha, não é algo que aconteceu do dia para a noite. A gente está falando de mais de 20 anos. Imagina só, 2 décadas de muita negociação, de impasses e finalmente de avanços. E a grande notícia é que depois de toda essa espera, os embaixadores dos 27 países da União Europeia deram o sinal verde para o acordo de livre comércio com o Mercosul. É um passo realmente histórico, um avanço e tanto. Claro, ainda tem algumas etapas pela frente, como a aprovação final lá no Parlamento Europeu. Tá, mas na prática, quem sai ganhando com tudo isso? Bom, é uma via de mão dupla. A Europa ganha um mercado importante para seus carros, máquinas, alimentos processados e, do nosso lado, o Mercosul ganha um acesso muito maior para os nossos produtos agrícolas e commodities a um dos mercados mais ricos do mundo. E sabe, isso vai além da economia. Como bem aponta o professor da FGV, Vinícius Rodrigues Vieira, no mundo com tantas tensões geopolíticas, esse acordo é um movimento estratégico. O Trump reduziu algumas tarifas para 10%, que é o patamar mínimo, em setores como carnes, como café, mas em outros setores como pescados, por exemplo, alguns setores industriais, como sapatos, nós ainda sofremos ali com a tarifa mais elevada. Já do ponto de vista europeu em relação ao Trump, os europeus tendem a aceitar produtos americanos praticamente quase todos a tarifa zero, enquanto o produto europeu que vai para os Estados Unidos tem ali alguma tarifa ali por volta de 15%, que foi o que o Trump tinha estabelecido, ainda que tenha havido algumas reduções pontuais. O panorama geral é esse. Então, com essa saída, tanto o Brasil quanto a União Europeia têm de buscar mercados alternativos. Os incentivos são grandes porque nós temos hoje uma dependência econômica muito forte da China e tampouco podemos confiar no mercado americano. Então, qual é o mercado que sobra? O mercado consumidor europeu, que desses grandes mercados é até maior que o mercado americano em número de pessoas. Agora vamos mudar completamente de assunto. A gente sai do ritmo da diplomacia comercial e entra na velocidade da tecnologia. Mas parece que a corrida dos carros elétricos deu uma freada. A pergunta que todo mundo do setor automotivo está se fazendo é essa. Será que a febre dos carros elétricos acabou? Porque depois de um crescimento super acelerado, os números começaram a desacelerar. O que será que está acontecendo? Bom, segundo o especialista da FGV, Antônio Martins, não tem um culpado só. Na realidade, houve uma mudança muito grande no setor automotivo ao longo dos últimos anos, principalmente, diria assim, com a criação dos veículos elétricos, que, de uma forma geral, no momento inicial, despontaram e chamaram a atenção de todos os consumidores. Aos poucos, começou-se a se verificar as dificuldades que existem quanto ao uso dos veículos elétricos. E existem algumas dificuldades, além de um preço mais elevado, por ter o seu item principal, que são as baterias, ainda em fase de pesquisa e desenvolvimento. Nesse período pós-pandemia, eu diria que houve uma perda do poder de compra por parte da sociedade mundial. Isso acabou afetando também, diria assim, a evolução do segmento de veículos elétricos. Na fase atual, nós temos hoje o surgimento dos veículos híbridos, que de uma forma geral representam uma etapa intermediária para que haja o fortalecimento futuro dos veículos elétricos. Tá certo? Então, é um momento, de uma forma geral, intermediário que o mundo atravessa e que, efetivamente, mais na frente, minimizando as dificuldades hoje enfrentadas, perderão exatamente a fortalecimento futuro. Bom, e para fechar nosso radar de hoje, vamos falar de um assunto que mexe com a vida de todo mundo, o nosso bolso. Janeiro chegou e com ele aquela montanha de contas. Janeiro tem essa fama, de ser um mês pesado. E não é para menos. É IPVA, IPTU, matrícula e material escolar para quem tem filho e, claro, a fatura do cartão de crédito que vem recheada com os gastos das festas de fim de ano.
Mas calma, como é que a gente sobrevive a isso? O professor Pierre Robertson de Souza, da FGV e AESP, dá um plano bem simples de 3 passos. Digamos que eu tenho dinheiro na mão para pagar o meu IPVA hoje. Eu posso pagar ele à vista com desconto de 3%. Financeiramente, pode valer a pena, na verdade, eu aplicar esse dinheiro e pagar parcelado em 5 parcelas que são oferecidas. E no final das contas, vai sair mais ou menos elas por elas, eu até vou talvez guardar um pouquinho mais, já que os juros hoje estão altos. O primeiro ponto é tentar se acalmar um pouco e pegar um papel, uma caneta ou uma planilha no Excel, quem tem mais familiaridade, e organizar tudo isso. Tem alguns gastos que parecem ser no começo do ano, mas na verdade podem ser diluídos ao longo do ano. E isso é importante ser feito de forma racional, né, de forma pensada. E aqueles outros gastos que realmente eu tenho que fazer, porque vai começar o ano escolar e eu vou ter que comprar o material. Aí é pesquisar. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops, na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!